Fala, gente, graça e paz da parte do Eterno, tudo bem com vocês? Eu sou Elisamar Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Realidade Cristã, episódio 1. Vamos falar de Deus como pastor. E aqui no podcast Realidade Cristã, nós vamos bater papo sobre vários assuntos relacionados à vida cristã, teologia, filosofia, enfim, tudo que está relacionado à vida cristã, tá certo? Então vamos começar esse primeiro episódio com o Salmo 23. Nós vamos estudar o Salmo 23, mas antes disso vamos fazer a introdução do livro de Salmos. No texto hebraico, a coleção completa dos Salmos se chama Louvores. Mais tarde, os rabinos passaram a chamá-la de Livro dos Salmos. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, chamou de Salmos. O verbo grego no qual o substantivo salmos deriva indica basicamente tocar ou tanger em cordas, o que sugere uma associação com acompanhamento musical, ou seja, todos os salmos eram acompanhados com instrumentos. E vale ressaltar também que o livro de Salmos foi escrito por vários autores. Segundo os estudiosos, comentaristas e teóricos, Davi escreveu pelo menos 73 salmos. Os filhos de Corá escreveram 10 salmos, Asaf 12 salmos, Salomão 2 salmos, Moisés 1 salmo, Emã 1 salmo e Etã escreveu 1 salmo. 50 salmos são anônimos, não sabe-se quem escreveu esses 50 salmos. O interessante também é que os salmos estão situados em 2 cenários. Primeiro, os atos de Deus na criação e na história, e depois a história de Israel. A gente vai ver aí salmos referente aos atos de Deus, atributos de Deus na criação, como Deus ele interviu na história humana, como Deus ele ajudou o povo de Israel. Tudo isso você vai encontrar no livro de Salmos. E também conta um pouco da história de Israel. A gente vai ver salmos que contam um pouco da trajetória no deserto, de como eles passaram pelo exílio babilônico, enfim. Historicamente, ele abrange o período da origem da vida até a alegria do pós-exílio. Então, os salmos, eles vão falar desde a origem da humanidade até ali quando o povo de Israel saiu do exílio babilônico. A compilação dos Salmos constitui o maior livro da Bíblia e o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. O livro dos Salmos tem o propósito de prover adoração e louvor apropriado a Deus. O interessante é que se os compositores contemporâneos eles usassem os Salmos como sua referência para escrever os seus louvores, com certeza os louvores seriam mais antropocêntricos, ou seriam mais teocêntricos, mais cristocêntricos e menos antropocêntricos. A gente vê hoje louvores que apontam muito para o homem, apontam muito para a terra. Mas eu repito, se os autores contemporâneos cristãos eles vissem o Salmo como sua referência para escrever as suas músicas cristãs, a gente teríamos louvores que apontam mais para o céu do que para a terra. Eu gosto muito de sempre ver Cristo em todos os livros da Escritura. Eu gosto de procurar ali e ver como Cristo se manifestou em cada livro, ou como o autor fala de Cristo em cada livro através da inspiração do Espírito Santo. E no livro de Salmos, Cristo é apresentado como rei, como servo, como Senhor e como aquele que seria humilhado e morto. A gente vê isso lá no Salmo de número 22. Essa foi uma pequena introdução do livro de Salmos e agora nós vamos para o Salmo de número 23. Eu vou deixar o Salmo aqui na tela para vocês acompanharem comigo e nós vamos aqui dissertando cada versículo. Começa: Deus é o meu pastor e nada me faltará. Então eu dei o título aqui, Deus como pastor. No hebraico, essa frase, Deus é o meu pastor e nada me faltará, ela está no gerúndio, ou seja, o Senhor está me pastoreando. Então aqui fala de um cuidado contínuo. Está dizendo que Deus cuidou da pessoa, está cuidando agora no presente e continuará cuidando. Então o pastor, ele tinha por dever de cuidar das ovelhas. Davi era pastor, mas aqui
ele traz uma referência de que Deus é o pastor dele. O interessante é que o pastor tinha por dever de encontrar erva verde para as ovelhas. O trabalho do pastor não era um trabalho fácil. Naquela região, por ser uma região seca, os pastores tinham que sempre estar se locomovendo para encontrar pastos verdes, né? Outra coisa é que os pastores, eles tinham que proteger as ovelhas das feras que vinham das florestas, leões e ursos. Então, ser pastor naquela época não era nada fácil. E Davi aqui, ele faz um paralelo da vida dele como pastor para com Deus, que é o pastor da vida dele, o pastor que está cuidando dele, já que ele se considera ovelha do Senhor, assim como também nós somos ovelha. E diz aqui, nada me faltará. Esta é uma frase simples, nada me faltará, mas muito abrangente. O interessante é que ela não pode se referir a tudo que queremos ou precisamos. As pessoas se enganam muito dessa frase, nada me faltará. Ela denota o que é necessário para as ovelhas serem saudáveis. O pastor das nossas almas vai fazer e dar o que é melhor para nós. Então aqui o nada me faltará não está se referindo a que nada vai faltar à pessoa, não, mas que tudo aquilo que é necessário Deus vai prover. Veja que interessante, né? A gente vê aí pastores que estão ligados à teologia da prosperidade, pastores da confissão positiva, pastores das igrejas neopentecostais. Eles pegam essa frase isoladamente e dizem, olha, nada vai te faltar, né? Se referindo a riquezas, a materialidade, né? Se referindo àquilo que é passageiro, mas aqui fala de cuidado espiritual. Nada que é necessário para a tua alma irá te faltar. Isso é muito interessante. Continuando no versículo 2. Então o pastor sabe as necessidades das ovelhas. Aqui fala de repouso, né? O pastor sempre encontrava um lugar para que as ovelhas pudessem repousar. Ovelhas são animais sensíveis. Então ele chegava ali em um lugar que ele pudesse pegar as ovelhas e deixar ela descansando ali, tratando com todo cuidado, né? Como eu falei, procurando sempre pastos verdes. E o interessante aqui é que a ovelha, ela não toma água em águas correntes, né? Ela só toma água em águas tranquilas. Então outro detalhe é que o pastor, ele tinha que procurar águas tranquilas para que as ovelhas pudessem beber água, porque se fossem águas de correntezas, elas não beberiam. Então aqui no Salmo de número 23, o pastor aqui ele tem todo o cuidado, né, de trazer águas tranquilas, né, pastos verdejantes. O interessante nas nossas vidas é que muitas das vezes a gente pensa que está só, né, mas você não está sozinho. Há um propósito para a sua vida. Deus está cuidando de você, né? Deus sempre está te guiando pelos caminhos dele, para que você encontre repouso, pasto, águas tranquilas, né? Mesmo em um mundo caído, né? A gente estamos aqui debaixo da proteção de Deus. Não que a gente está livre de doenças, não que a gente está livre de um acidente. A prova foi isso, que a pandemia veio, muitos cristãos morreram, mas não é isso, a nossa alma está segura em Deus, né? A nossa alma está em Cristo. Então isso não implica que o cristão ele está livre de todo o mal, né? Nós não somos blindados, nós estamos aqui assegurados em Cristo no que tange a salvação, no que tange a graça, e a nossa alma está segura nele. Então vamos lá, continuando. Versículo 3, refrigera a minha alma. Este versículo é endereçado e reconhece a condição da humanidade caída, né? Precisamos de restauração. Alguns comentaristas dizem que essa palavra refrigério está ligada a restauração, arrependimento, né? Esse verbo está ligado a essas duas palavras. Os fiéis seguidores, motivados pelo Espírito Santo de Deus, devem se afastar do eu e do pecado e estar com Deus. Sempre precisamos buscar arrependimento, se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente pensa. É muito importante o cristão ele ter sensibilidade para entender de que ele é um pecador que precisa do perdão de Cristo todos os dias, pedir perdão pelos seus pecados. Então vamos lá. Ele fala sobre veredas. A palavra veredas aqui quer dizer caminho conhecido, né? É um caminho percorrido com frequência, é uma trilha. O interessante é que o pastor raramente levava as ovelhas por um caminho desconhecido, porque as ovelhas podiam se perder, as ovelhas podiam cair de um ribanceiro. Então sempre o pastor passava
com as ovelhas por caminhos conhecidos, né, que ele conhecia, né, por veredas, caminhos percorridos com frequência, uma trilha. Para quê? Para trazer segurança para as ovelhas. Isso é muito interessante. E aqui Deus, ele sempre vai nos mostrar o caminho certo, porque ele sabe o caminho que nós devemos percorrer. Ele sabe o caminho que você deve percorrer. Então, a partir do momento que você trilha pelos caminhos do Senhor, pelas veredas de Deus, tudo vai dar certo, né? Agora, quando a gente quer caminhar pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias veredas, aí a gente vai gerar problemas espirituais para a nossa vida. Mas quando a gente entende que Deus tem o melhor e quer o melhor para a gente vai andar pelos caminhos do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça. Conhecer a Deus é viver em obediência à sua vontade revelada. Ele nos lidera para que possamos viver para Ele. Nós, como fiéis seguidores, devemos estar atentos à voz do Senhor para fazermos a sua vontade. E diz aqui, por amor do seu nome, Ele nos salva para quê? Para salvarmos os outros. Nós somos salvos pela graça para anunciarmos essas boas novas também às outras pessoas. Somos salvos para salvar as pessoas. Por amor de quem? Nós somos salvos pelo amor do nome de Jesus. Foi o sacrifício vicário que nos deu acesso a Deus. Então nós devemos também levar essa mensagem para aqueles que estão precisando. Versículo 4. O Vale da Sombra da Morte. Bom, o Vale da Sombra da Morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida, que nos enche de temor, inclusive a morte. Frequentemente, em contexto, o Vale da Sombra da Morte está se referindo a noites sombrias, muitas das vezes a tribulações que a gente passa, provas, muitas vezes as situações que nós enfrentamos. Tudo isso representa o Vale da Morte. Há quem diga, certos comentaristas, que esse Vale da Morte é um lugar literal, diz que ali muitas das vezes o pastor tinha que passar com as suas ovelhas. Bom, a gente não tem muita fundamentação para isso. Agora, a gente sabe que, no sentido figurado, o Vale da Morte é um lugar de provação, de tribulação, é um processo difícil que você passa na sua vida. Então, é muito interessante a gente entender que mesmo quando a gente passar por esse tipo de situação, por esse Vale da Sombra da Morte, o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. Outra questão interessante é que as ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se vê em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. Veja só, Vale da Sombra da Morte. Então aqui se faz referência a quê? A um vale escuro. Então as ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade, mas o pastor está ali para cuidar delas. Muitas das vezes a gente se assusta com os vales que a gente passa, A gente começa a se perguntar: Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que todo esse processo está doendo? Não era para me estar nessa situação, mas o Senhor está conosco para nos acalmar. É a presença do pastor que acalma as ovelhas. É a presença do pastor que dá tranquilidade às ovelhas. Quando o pastor chama as ovelhas, que as ovelhas escutam a sua voz, elas ficam tranquilas. Entendeu? Assim mesmo é o Senhor na nossa vida, Ele como pastor. Quando a gente escuta a voz dele, a gente se acalma. Aí vai falar sobre a vara e o bordão. Era um bastão pesado, com o qual o pastor usava para defender as ovelhas de predadores. O interessante é que quando chegava a noite, que o pastor estava em um local desconhecido, muitas das vezes, um lugar que ele sabia que tinha perigos como animais, eles faziam um cercado de pedra, as ovelhas ficavam dentro e ele ficava na porta com esse bordão, com essa vara, porque se algum animal se aproximasse, ele ia defender as ovelhas com essa vara, ou em outras traduções, com esse bordão. Então, o que significa? Que o Senhor está pronto a nos defender, defender a nossa alma dos perigos, da cilada de Satanás, das setas de Satanás. E volto a dizer, não é que o cristão é blindado, que o cristão não vai ficar doente, que o cristão muitas das vezes não vai sofrer um acidente ou pegar uma doença como um câncer, como qualquer outra doença. Não é isso. A questão aqui é, como eu falei no início, a nossa alma está segura em Cristo e Satanás ele não pode tirar aquilo que Deus nos deu através de Cristo, que é a nossa salvação. Nós estamos seguros nele, seta maligna não vai chegar na nossa tenda, as armadilhas de Satanás para querer roubar a nossa coroa, isso não vai acontecer porque nós estamos seguros em Cristo.
Cristo. E ele fala também do cajado. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvada, usado para ajudar as ovelhas, né, individualmente. Quando a ovelha saía do caminho, aquele cajado com a vara curvada, não sei se você está conseguindo imaginar, o pastor jogava e puxava a ovelha, né, com aquele na ponta tinha tipo um S, né? Um S não, é um C, né, que pegava a ovelha, encaixava e puxava ela para o pastor. Isso era a utilidade do cajado. Então, no final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem uma por uma debaixo do cajado para que pudesse contá-las e examiná-las. O cajado também servia para isso, muito interessante. Já a outra ponta do cajado servia para manter as ovelhas no caminho quando ela saía, né? Quando a ovelha saía um pouquinho, o pastor dava uma tapinha com a outra ponta do cajado para que ela pudesse retornar para o caminho. Isso fala da correção de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus vai nos corrigir, sim, Ele vai nos corrigir, né? Quando a gente precisar de correção, quando a gente querer sair do caminho um pouquinho, Ele vai lá com seu cajado e dá uma tapinha para que a gente volte para o caminho. Versículo 5. No aprisco estamos seguros. Deus não é apenas conosco, Ele é por nós. Ele vai reivindicar-nos na presença de quem iria nos prejudicar. Isso aqui é muito interessante. Deus não é apenas conosco, Ele é por nós. E qual é a diferença? Uma pessoa ela pode estar junto de você em certo caminho, mas quando aparecer a adversidade, ela corre, né? Ela não está por você, ela pode estar com você, mas não está para lutar com você. Então a diferença de estar junto, né, de estar conosco e estar por nós, né? Então Deus, ele está com você, mas Ele também é por você nos momentos de luta. No momento de tribulação, Ele vai estar com você ali ao seu lado. Eu sempre digo uma coisa: o Espírito Santo, ele vai estar conosco até o último momento da nossa vida. Na hora que a gente morrer ali, que a gente fechar os olhos, se a gente não for arrebatado, né, na hora da nossa morte, o Espírito Santo vai estar conosco em todos os momentos. Então Deus, ele está conosco também, Ele é por nós. Então, falando aqui da mesa, nesse contexto, a mesa não significa um móvel usado para seres humanos para comer. Aqui significa algo extenso, espalhado, né? Então a mesa aqui, na presença dos inimigos, significa providência, né? Essa mesa significa um momento de providência na nossa vida, uma bênção que Deus realiza. Às vezes você tem um voto para pagar, fez um voto em culto de ações de graça, ou qualquer outro voto. Esse momento aí da mesa é o momento da providência, onde Deus mostra a mesa, prepara a mesa, fala da providência de Deus, né? Aí do cálice transborda, transmite a ideia de abundância também, né? De bênção. Tudo aqui se refere à providência. Mesa, cálice que transborda. Isso aqui significa o quê? Abundância, bênção, providência, né? Na hora de dormir, o pastor fazia, como eu falei, uma cerca de pedras, né? Aqui era o aprisco, né, onde as ovelhas estavam guardadas, né, estavam seguras, e o pastor ficava na porta. Então nós estamos nesse aprisco, guardados, né, debaixo da mão do Senhor. Lá em Salmo 91, né, o texto fala sobre isso. Nós estamos na sombra, né, do Onipotente, guardados ali, né, debaixo das mãos do Senhor. Então nós estamos no aprisco do Senhor. E para fechar, né, o salmista fala que ele estará todos os dias na casa do Senhor. A casa aqui, né, que o salmista se refere, não é o templo, mas sim a eternidade. É o que alguns comentaristas dizem, né, que essa casa aqui fala da eternidade, que nós vamos habitar para sempre com o Senhor, nós vamos estar para sempre ao lado dele. E assim eu creio que você também crê nisso, né, que um dia nós iremos reinar com Cristo eternamente. Então foi isso, gente, o nosso primeiro podcast. Eu peço desculpa se houve alguma falha, se houve algum erro, né? Eu vou me esforçar muito para que a gente continue esse trabalho, esse projeto. Também eu vou colocar esse podcast em outras plataformas, né, para que outras pessoas também possam ouvir. E se você gostou, daí compartilha, né, ajuda esse projeto, e eu creio que Deus irá te abençoar mais do que Ele já está te abençoando. Valeu, gente, graça e paz da parte do Eterno.